ontem terminou aí o pregão, situação meio morna, hoje já deu aí engatou a primeira e foi, né? Os investidores agradecem. Então, exatamente. E aí vamos contar essa história, né? Vamos entender para além dos números. Ontem o Brasil, de novo, estava descolado ainda das bolsas lá de fora por conta de assuntos que a gente já vem falando aqui em vários programas, né? Que são o risco político e o risco fiscal, né, atrelados aqui a essa situação de incerteza no Brasil. Então, por isso, a gente viu o Ibovespa se deslocando. Por quê? Lá fora, os índices estão subindo por conta da diminuição da preocupação da variante Delta do coronavírus. A gente vem falando sobre esse tema, né, que isso causou um desconforto nos mercados lá fora, mas agora essa preocupação vem se diminuindo. E também, lá fora, a gente tem as expectativas do simpósio do Jackson Hole, que vai ser no final de semana, e as autoridades do Fed, que é o Banco Central americano, né, os investidores estão esperando que vai se detalhar melhor quais são os planos para a redução dos estímulos monetários lá dos Estados Unidos. O Fed iniciou essa discussão para desacelerar esse programa que é bilionário de compra de títulos no final de 2000, né, para acontecer no final desse ano. E isso deve injetar cerca de 120 bilhões mensalmente nos mercados. Então, o que está na expectativa dos investidores sobre a questão monetária lá fora deve se esclarecer na sexta-feira. E a principal coisa de hoje é, com certeza, a questão da Pfizer. Os Estados Unidos tiveram todos os índices lá de fora tiveram esse avanço por conta desse ânimo com a aprovação completa da vacina da Pfizer, que até então estava sob aprovação em questão emergencial, e agora a agência reguladora lá de fora, lá dos Estados Unidos, o FDA, aprovou para que seja usado, digamos, permanentemente. Então, isso impulsionou a esperança que a economia, né, dê o próximo passo, continue em trajetória de crescimento, principalmente quando a gente pensa na demanda de combustíveis. Então, isso deve aumentar, e aí também a gente espera que lá fora haja maior adesão à vacinação por conta dessa aprovação do FDA. E aí, e aí, voltando aqui para o Brasil, né? A gente está refletindo essa expectativa positiva sobre a Pfizer, que desencadeia todos esses avanços na economia lá de fora. Mas o que o investidor está preocupado aqui no Brasil? Aquelas velhas questões, não tem nada de novidade, né? A questão dos precatórios, qual vai ser o novo valor do Bolsa Família e como que o Banco Central vai reagir a tudo isso, né? Porque os analistas têm revisto a projeção de Selic, a gente já vê falando aí de 8,75 para o final desse período de ajuste. Então, no final das contas, é entender como é que o governo vai se comportar diante de todas essas discussões, que devem ser discussões que vão compor aí a temática da eleição do ano que vem. Então, até esse cenário ficar mais claro, o Brasil deve continuar performando abaixo até não só do mercado americano, mas abaixo também dos pares emergentes, né? E esse sentimento de que o Ibov deve voltar a ser positivo, a gente viu aí alguns balanços serem lançados, valuations das companhias ajudando que o Ibov se fortaleça, mas a gente tem todo esse arcabouço político, né, que vai para além do cenário corporativo. Então, depois dessa tempestade que a gente viu nessas últimas semanas, que deixou o mercado aí no gráfico do Rafa todo vermelho, então, depois dessa tempestade, a gente vê o Brasil se aproximando desse comportamento lá de fora das altas, né? E isso para o investidor continua sendo uma oportunidade de aproveitar pechincha, as ações bastante descontadas, se a gente for comparar com a análise fundamentalista dela, né,
separando o cenário político aqui do Brasil.